Olá, meu nome é Marlene dos Santos, trabalho como professora na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia e no curso de Pedagogia na modalidade Educação à Distância. Neste bimestre, sou responsável pelo componente curricular Práticas Educativas em Educação Infantil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso componente curricular tem uma carga horária de 60 horas, distribuídas em apenas 8 semanas. O que isso significa? Significa que neste curto período percorreremos temas e questões importantes sobre a educação infantil, o que exigirá de cada uma de vocês dedicação e foco nos estudos. Nesse percurso, é fundamental organizar bem o seu tempo para acompanhar nosso planejamento semanal a fim de aproveitar ao máximo os conteúdos e atividades propostas. Este componente descreve, analisa e debate práticas educativas em educação infantil, levando em consideração as especificidades do desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos de idade, vinculadas aos cuidados e aprendizagens eleitas como importantes para o contexto histórico em que vivem. Espera-se, assim, que ao longo do bimestre a gente possa compreender os fundamentos e princípios das práticas educativas em educação infantil, analisar diferentes possibilidades de organização da proposta pedagógica e curricular da educação infantil, refletir sobre as especificidades do trabalho pedagógico com os bebês e as crianças bem pequenas, compreender a didática, os processos de organização e os instrumentos do trabalho pedagógico na educação infantil, planejar e socializar atividades pedagógicas para crianças de 0 a 3 anos e de 4 a 6 anos de idade. O bimestre está organizado em 2 eixos temáticos. No primeiro, iniciaremos estudando conceitos, fundamentos e princípios da prática educativa, as possibilidades de organização da proposta pedagógica e curricular da educação infantil, a criança como centro do planejamento curricular, o educar, cuidar, as interações e brincadeiras no cotidiano, as diferentes linguagens e experiências na proposta pedagógica e curricular, as especificidades do trabalho pedagógico com bebês e crianças pequenas. No segundo eixo, nos dedicaremos ao estudo sobre planejamento, projetos de trabalho, sequência didática, cotidiano e rotina, observação, participação e escuta de crianças, avaliação, registro e documentação, processos, critérios e instrumentos, planejamento e socialização de atividades pedagógicas para crianças de 0 a 3 anos e de 4 a 6 anos de idade. Você já sabe que o curso de Pedagogia EAD da UFBA acontece principalmente pelo Moodle, plataforma onde estão todos os materiais necessários para os seus estudos. É através do Moodle que você vai interagir com os tutores e com os seus colegas de turma. Vejamos então as nossas 3 atividades. A primeira é um autoestudo, com algumas questões objetivas sobre temas do componente curricular. A segunda é um fórum temático que traz como questão central: por que é importante escutar as crianças no currículo da educação infantil? Leia o texto, o vídeo indicados no material didático para esta atividade e elabore um parágrafo reflexivo sobre a escuta de crianças no currículo de instituições de educação infantil e socialize suas reflexões no fórum. É importante que você deixe ao final do parágrafo perguntas para o debate com os colegas. E a terceira é a atividade de produção, que é uma narrativa docente
sobre a organização do trabalho pedagógico e as práticas pedagógicas com crianças da educação infantil. Para esta atividade, a turma deve convidar 2 professoras de educação infantil, preferencialmente de instituição pública, que tenham práticas inspiradoras para os discentes em formação inicial, para fazer uma narrativa sobre o seu trabalho. Nesta conversa, o grupo pode solicitar que as professoras falem sobre como elas planejam um dia de trabalho com as crianças, como é a escuta das crianças no cotidiano, como documentam e avaliam os processos de desenvolvimento e de aprendizagem das crianças e como se relacionam com as famílias. Para subsidiar o diálogo com as professoras, leiam os textos indicados no material didático. A turma fará registros fotográficos desta atividade com as 2 professoras e anotações sobre as falas significativas. Por fim, a atividade presencial será um painel temático para a socialização das entrevistas realizadas com as professoras de educação infantil. A entrevista será realizada em dupla. É uma pesquisa exploratória que objetiva conhecer como uma docente da creche ou da pré-escola organiza o trabalho pedagógico com as crianças de 0 a 6 anos de idade. Veja a seguir as orientações. Cada dupla buscará uma professora de educação infantil que trabalhe na rede pública ou privada, da creche ou pré-escola, para conversar sobre documentação pedagógica e avaliação na educação infantil. É importante elaborar antes um roteiro com perguntas que a dupla considerar pertinentes sobre o tema. Não esquecer de levantar informações sobre o perfil da professora, formação, tempo de serviço na educação infantil. A conversa pode ser gravada em forma de áudio ou vídeo, se houver consentimento da professora. Após a entrevista, a dupla fará a transcrição ou sistematização da conversa, a análise do conteúdo da fala da professora entrevistada sobre documentação pedagógica e avaliação na educação infantil, a escrita de um texto dissertativo reflexivo sobre os resultados da pesquisa exploratória, buscando dialogar com autores e autoras que estudem sobre a documentação pedagógica e a avaliação na educação infantil. Bom, a nossa avaliação será processual, ou seja, ela vai levar em conta todo o seu percurso no componente. Estamos chegando ao fim do nosso vídeo, mas na verdade estamos apenas começando um caminho de aprendizado incrível e transformador. Este componente curricular foi cuidadosamente planejado para proporcionar a vocês algumas reflexões sobre as práticas educativas em educação infantil com crianças de 0 a 6 anos de idade. Cada leitura, cada discussão, cada atividade é uma oportunidade para construir e ampliar seu conhecimento, adensar conceitos e noções relacionadas às crianças, às infâncias, à proposta pedagógica e curricular, ao planejamento, à didática, à avaliação e à documentação pedagógica na educação infantil, para a construção de uma base sólida de conhecimentos para a sua atuação profissional. Lembre-se de que o sucesso neste curso não depende apenas do conteúdo que será apresentado, mas também do seu empenho e dedicação. Organize o seu tempo, participe das discussões, colabore com seus colegas e não hesite em buscar ajuda quando necessário. Para finalizar, leia o poema Saber Viver, de Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós.
mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Obrigada pela atenção e abraço.